Me responde uma pergunta. Você já foi enganado por uma pessoa que disse que iria fazer algo, porém ela não fez como combinado? Talvez você já até aprendeu algumas características dessas pessoas que te ajudam a tomar muito cuidado, porque um dia você já ficou com certo prejuízo ou com certeza conhece alguém que já foi enganado por esses tipos de pessoas não responsáveis e ficaram em sérios prejuízos. Essas pessoas estão por aí e a todo momento procurando uma vítima para atender às suas vontades e alcançar seus objetivos. Mas essas pessoas não precisam ser eu e você, mas para isso precisamos aprender a ler essas pessoas, entender como elas se comportam para que nós venhamos ter a habilidade de identificá-las, e isso é possível. Pessoas são como livros, quando você aprende a ler e a interpretá-las da maneira correta, você sabe muito bem como lidar com cada uma das pessoas. Talvez você é daquele que acredita que todo mundo é igual e tem que tratar todo mundo da mesma maneira, mas essa ideia é equivocada quando você leva ela ao pé da letra em todos os sentidos da sua vida. As coisas não funcionam assim, pois eu não posso levar qualquer pessoa para dentro de casa, eu não posso contar as coisas para qualquer pessoa, não posso mostrar as coisas para qualquer pessoa, porque pode ser muito perigoso em vários sentidos. Pois não conhecemos 100% as pessoas, até porque elas estão mudando a todo momento. Tem gente que chegou agora na sua vida que você não conhece o passado delas, e tem gente que é muito bom em fingir ser um personagem que não é. E muitos, por não perceberem isso, acaba de alguma forma dando muita liberdade para elas, e quando vai ver, elas já causaram grandes danos para elas. E outra, você precisa ter essa habilidade desenvolvida que é ler pessoas, porque senão pode ter certeza que essas pessoas são muito boas nisso e vai saber exatamente como te fazer cair na conversa delas, entendeu? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre 7 maneiras de identificar uma pessoa não responsável, e se esse assunto é de seu interesse, te convido a você ficar comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para que você não perca vídeos como este, e deixe sua curtida para que outras pessoas sejam alcançadas por esse vídeo como você foi alcançado porque alguém curtiu. E vamos lá, para a primeira maneira de identificar uma pessoa não responsável, e essa característica é falta de pontualidade. Uma grande dúvida nos dias de hoje é ajudar alguém, porque esse tipo de pessoas especificamente acabam pisando na bola e às vezes nos prejudicando de uma tal maneira que acaba nos dando uma grande dor de cabeça. Como por exemplo, pede um dinheiro emprestado e combinam em tal data nos pagar, e aí chega tal data e elas não pagam, e aí começam a contar histórias para tentar se justificar e dizem: volta para pegar no final do dia que eu vou ter o dinheiro para te pagar. E aí voltamos no final do dia e elas dizem: ah, volto daqui uma semana. Aí voltamos daqui uma semana, elas dizem: volto daqui um mês. E aí vão estendendo isso porque elas já levam esse estilo de vida de não ser pontual nas coisas, e muito provavelmente esse dinheiro nunca mais será visto, porque já age assim com os outros, com certeza ela não paga suas contas em dia, já faz isso com um monte de pessoas por aí, ou seja, ela não vai ficar apenas me devendo, não vai ficar apenas te devendo, mas sim pode ter certeza que antes de nos dever, elas já estão devendo uma galera por aí, e aí eu e você não somos a primeira vítima delas, e se ela for pagar alguém, para começar a pagar na sua lista, talvez tenha umas 100 pessoas na nossa frente. Tem gente que não dá valor para o seu tempo e elas vão fazer isso com os outros também, pois uma pessoa que não tem horário para acordar, horário para se alimentar, será que ela marcando um compromisso com alguém, ela vai chegar no horário? É claro que não. Para elas é normal. Tenho certeza que para você que me segue aqui não é normal. E não podemos aceitar esse tipo de conduta, porque senão com o tempo será normal também para nós, porque com quem andamos se tornamos parecidos. Então se alguém cometer um erro com você uma vez, ok, tudo bem, você pode chamar a atenção da pessoa e dar até uma segunda chance, mas na terceira vez, quarta vez, não tem como. E outra, se você quiser ser mais inteligente ainda, antes de fazer algum negócio com essa pessoa, fechar algum acordo com ela, faça essa pesquisa de como ela trata as pessoas, e aí se elas têm o costume de não ser pontual, não se compromete com as pessoas, cai fora, dá o pé, vá para bem longe desse tipo de pessoa, porque é encrenca na certa. Esses tipos de pessoas são muito boas para não chegar no horário no serviço, e como eu já disse, para elas é a coisa mais normal do mundo, então fique bem ligeiro com elas. A segunda maneira de identificar uma pessoa não responsável é que ela tem o costume de procrastinar as coisas, e essa característica não é tão difícil de identificar. Geralmente essas pessoas já se entregam na fala, onde vivem dizendo que vão fazer algo, só que você vai vendo o tempo passar e a pessoa não tomou nenhuma atitude para. Elas dizem que vão liquidar as
suas dívidas, só que vivem pedindo dinheiro emprestado para os outros. Para elas é mais cômodo. Para que gastar energia para resolver as suas dívidas se tem outras pessoas para bancar as suas vontades? Dizem que vão arrumar um emprego e não arruma por quê? A mesma situação, tem gente suprindo as suas necessidades, ela precisa de comida e vai visitar algum amigo para comer. Ela precisa sair, ela pede dinheiro emprestado para as pessoas e não paga. Ela precisa de uma camisa, um tênis para sair e ela pede emprestado. E aí elas vivem dessa maneira, às custas dos outros, e não se movimentam para mudar esta realidade. Pode ter certeza que eu e você adotar um tipo de pessoa assim para criar não vai ser nada fácil, tá? Porque algumas são ingratas, vão reclamar na nossa cara que as coisas não estão do jeito que elas gostariam e em algum momento que não forem mais com a nossa cara, simplesmente falarão muito mal, mas muito mal da gente mesmo. Elas são aquelas que não estão satisfeitas com a saúde e dizem que vão começar a se alimentar direito, vão se matricular na academia e se exercitar, só que isso nunca acontece. É uma pessoa que vai levando a sua vida assim e nós fecharmos algum acordo com elas, fazer algum negócio com elas, será que elas vão fazer a parte delas? Posso ter certeza que não, porque elas pensam bem diferente, elas estão pouco se importando com o futuro e aí se elas não tiverem com vontade de fazer algo que ela combinou com a gente, não vão pensar duas vezes e não vão nem dar satisfação. A terceira maneira de identificar esses tipos de pessoas é a não capacidade de cumprir promessas, pois elas são muito boas também de falar bastante, mas na hora de cumprir, pode ter certeza que são muito boas nisso também, e tem gente que vai passar o tempo, vai acontecer diversas situações negativas com elas, mas elas não vão mudar. Pessoas vão aconselhar e nós ficarmos perdendo o nosso tempo com alguém não responsável assim, que não quer mudança, não vale a pena. Tem tanta gente bacana por aí, interessante, que faz valer a sua palavra, que honra seu nome, que fica no prejuízo se necessário para cumprir com aquilo que diz, que nós ficarmos com as pessoas erradas acabamos atrapalhando muitas coisas em nossas vidas. Por isso, é importante saber selecionar quem nós queremos ao nosso lado, porque os nossos resultados acabam se tornando bem parecidos com os das pessoas que mais andam próxima da gente. Esses tipos de pessoas nos dão ideias, nos incentiva a fazer algo com elas, aí na hora H dão para trás. Já passei diversas situações de algumas pessoas que combinou, tal dia vamos sair, aí chegou tal dia, ou na semana do tal dia, e aí a pessoa deu para trás sem motivo nenhum, e aí para quem dá valor para a sua agenda, dá valor para o seu tempo, acaba sendo bem complicado, porque deixou de planejar outras coisas para fazer algo por causa da pessoa, e tem coisas que podem parecer simples, mas diz muito sobre como uma pessoa pensa e age. E aí, você vai fazer coisas mais sérias? É claro que não, seria burrice demais. Então tenha o hábito de testar as pessoas em pequenas coisas, não feche um acordo com alguém, não faça um negócio grande demais se você não tem certeza como a pessoa vai agir. Tem muita gente que não sabe lidar com suas emoções e fazem as coisas baseadas em suas emoções. Na nossa frente diz sim para algo e aí elas vão para casa, passa o tempo e a motivação passa e aí elas dão para trás, algumas até somem sem nos dar satisfação nenhuma a respeito do acordo. Então seja uma pessoa madura, aprenda a trabalhar suas emoções independente de quem seja a pessoa. Pense bem antes de fazer algo com a pessoa, porque por mais que ela seja relevante, por mais que possa lhe trazer algum certo benefício, talvez pode ser o pior erro da sua vida que você estará cometendo. Uma pessoa não responsável são muito boas também em não tomar iniciativa nas coisas e às vezes pode se custar muito caro isso. Elas são muito boas em dizer que a culpa não é delas, que não combinaram algo, então não tem responsabilidade nenhuma e até certo ponto até pode parecer fazer sentido, mas a pessoa que vive assim tem muitos poucos resultados, pode contar com muitas poucas pessoas. Porque não dá para acreditar em um tipo de pessoa assim que quer dar uma de malandro, às vezes, em cima dos outros. Esses tipos de pessoas são aquelas que combinam de te encontrar em determinado horário para vocês fazerem algo muito importante e até pode acontecer algo sério com elas ou não, e elas se atrasar ou não irem, e aí por falta de iniciativa da parte delas, elas acham que não tem problema nenhum agir assim, elas não dão satisfação,
não falam nada, e aí você fica lá esperando com cara de palhaço elas. E aí, se elas forem cobradas, vão se defender dizendo que não era papel delas ligar para dizer o que estava acontecendo. Esse tipo de pessoas vive reclamando que os outros não dão atenção para elas, não mandam mensagem, não perguntam como elas estão. Só que, um detalhe, elas não fazem isso. E uma pessoa assim tentar mudar, discutir, é perder tempo. Melhor a se fazer é se afastar caso elas acharem muito normal viver desta maneira. Outra maneira de identificar uma pessoa não responsável é que elas são desorganizadas. É uma pessoa que acha normal viver dessa maneira vai trazer que benefício para as nossas vidas? Pode ter certeza que nenhum. Tem um detalhe de como o nosso cérebro ele se comporta aqui, da maneira como agimos em uma coisa, bem semelhantemente vai ser a maneira que agiremos em outras coisas, em outras áreas das nossas vidas. Por exemplo, se eu sou responsável no meu trabalho, eu vou procurar ser responsável com as minhas amizades, com o meu casamento, com as minhas finanças, com a minha saúde e não vou levar as coisas de qualquer jeito. Uma pessoa assim que acha normal fazer o seu serviço de qualquer jeito na empresa onde trabalha, que leva o seu tempo de qualquer maneira, pois não tem tempo para acordar, não tem tempo para comer, chega atrasado no serviço com muita frequência, sai para almoçar e volta no horário errado do almoço, além do que deveria voltar, dá uma hora antes para terminar o seu expediente no seu trabalho e ela já está se preparando para ir embora e aí dá para esperar algo de qualidade da parte dessas pessoas? É claro que não. O simples fato de você mandar uma mensagem para ela devido elas serem desorganizadas, elas vão responder quando bem entender e se acharem necessário. Então, para que ficar em uma relação onde a pessoa só fala conosco quando está precisando de algo? Próximo sinal é que elas possuem ausência de autoavaliação. E o que seria isso? Tem gente que não quer olhar para suas atitudes e seus comportamentos e enxergar comportamentos que estão lhe prejudicando. Geralmente, elas para se justificar, elas ficam colocando a culpa nos outros, em terceiros, e achando normal isso. Só que a vida desses tipos de pessoas nunca vai para frente, porque só pessoas com mentalidade semelhante andam ao lado delas e todo esse grupo se acham os mais corretos do mundo. Acham normal não ter que cumprir a sua palavra, acham normal dar para trás em algo que ela disse que iria fazer. Se algo não acontecer do jeito que se esperava, ela acha super normal mudar a sua forma de agir. Como, por exemplo, em uma empresa começa a ficar insatisfeita em relação a algo e aí ela começa a chegar atrasada, não faz o serviço direito. É uma pessoa que tem a capacidade de fazer isso com os outros, pode ter certeza que você não vai ser ninguém para elas e você quer ser tratado como ninguém. Se quiser, é só deixar elas te tratarem do jeito que elas bem quiserem. A sétima maneira de identificar uma pessoa não responsável é que são profissionais em dar desculpas. E será que vem alguém assim na sua memória? Talvez estão bem próximos, como na sua família, talvez são vizinhos, e gente assim é bem complicado. E se elas não conseguem se sentir responsáveis por boa parte das coisas que acontecem em suas vidas, pode ter certeza que elas agirão assim também comigo e com você. Quando algo não sair do jeito que elas planejaram, elas vão dar para trás e inventar uma desculpa. Como já disse, uma pessoa responsável, nem que ela tenha que ficar no prejuízo até o final com a sua palavra, ou por mais que ela tenha que dar para trás em algo, se vai tentar causar o menos de dano possível para a outra parte. E aí são esses que precisam estar ao nosso lado, porque elas são pessoas fiéis, são verdadeiras e está bem difícil encontrar pessoas assim por aí. Hoje em dia as pessoas dão para trás do nada, sem um motivo justificável. Quantas pessoas eu e você nós conhecemos que, se elas não tiver afim, não estiver com vontade, não vão trabalhar? E aí fala sério, a pessoa que pensa assim, o que será que elas seriam capazes de fazer conosco? Pode ter certeza que não haveria limite, porque se fazem isso com alguém que confiou nelas e as contratou para trabalhar, quem eu sou, quem você é, e aí elas repetem esse comportamento novamente de inventar uma desculpinha e acham que assim se consegue resolver qualquer problema. Então fique esperto com uma pessoa não responsável. Aqui te dei algumas maneiras que é para você fazer uma análise das pessoas que estão próximas de você e aquelas que vão se aproximar. E agora você tem um conhecimento e é só você escolher colocar em prática e ver a sua vida ir para frente, porque as pessoas estão estacionadas, paradas, sem resultados. E se você quiser ter uma vida diferente, não se relacione com elas. Tem mais alguma dica que você tem para acrescentar nesse vídeo que você aprendeu na sua experiência de vida? Então já deixa aqui embaixo nos comentários. Se você conhece alguém que precisa assistir esse vídeo, compartilhe com essa pessoa agora mesmo. E aqui do lado vou deixar a indicação de um outro vídeo que vai te ajudar como foi esse vídeo aqui. E lhe desejo um abraço e até a próxima.